Tem a história do coelho e da tartaruga, que iam apostar uma corrida, certo? O coelho falou: a tartaruga não tá perdida, porque eu vou ganhar. E ela falou: não, eu vou apostar a corrida com você, e foram apostar. O coelho disparou na frente e parou para descansar um pouquinho. E a tartaruga, naquele passo lento dela, foi indo, 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 até que cruzou a linha de chegada. Quando o coelho foi ver, ela já tinha cruzado e não deu tempo dele dar um gás para passar ela. Porque não importa a intensidade. O que importa é a consistência. Você ir lentamente até o objetivo, mas ir do que você dar um gás. E, dei um gás, vou parar um pouquinho, sabe? E, inclusive, nem cruzar a linha de chegada. Porque às vezes a intensidade, ela faz com que você faça muita coisa de uma vez, depois pare falando, tá tudo bem. E depois, pelo fato de parar, não gerou esse hábito de fazer com consistência, de ter a disciplina, fazer com consistência para ter o hábito, e não cruzou a linha de chegada. Então, é melhor um pouco todo dia do que muito de vez em quando. Uma coisa é você fazer um muito de vez em quando. Outra coisa é você fazer um pouquinho todos os dias. O que traz consistência? O que gera hábito? Fazer muito de vez em quando ou fazer um pouco todos os dias? O que gera consistência? E o que traz resultado? Fazer muito de vez em quando ou fazer um pouco todos os dias? No tripé disciplina, resultado, disciplina, consistência e hábito que sustentam o resultado, ele não tem velocidade, ele tem constância, ele tem constância. A consistência, ela tem constância, ela não tem velocidade. E não importa se é alta velocidade ou baixa velocidade, o que importa é que haja constância. As coisas vão acontecendo dia após dia, mesmo que um pouquinho. Se der para fazer um pouquinho mais todos os dias, maravilha. Mas que faça um pouco todos os dias do que muito de vez em quando. Que aí você não tem hábito, você não gera constância nem consistência e não existe resultado. Não existe resultado para intensidade de vez em quando. O que existe resultado é para consistência, para constância. Coloca isso na cabeça. É por isso que eu digo que não é para fazer motivado, e sim disciplinado. Porque o motivado o motivado é fazer muito de vez em quando e a disciplina é fazer um pouco todos os dias. E é muito melhor ter constância do que ter intensidade. Exemplo, se você quer ler um livro, você tem o objetivo de ler um livro, mas não tem tempo, porque você tem família, tem filhos e tudo mais, tem tempo no dia para isso, coloca 10 páginas, coloca 5 páginas por dia. Mas eu quero ler 10 livros no ano, eu quero ler 30 livros por mês. Você consegue fazer isso? Porque é aquilo, você fazer muito de vez em quando, ou ao invés de você fazer um pouquinho todos os dias. Se você não tem como ler 30 livros num ano, mas pode ler um livro no ano, então leia 5 páginas por dia, que é o tempo que você consegue para aquilo, e aí você vai terminar o ano lendo um livro. Pronto. Porque fulano lê 30. Fulano tem tempo para isso. Você não tem tempo? Então faça o que está dentro das suas possibilidades, o que os seus braços conseguem segurar, e não o que o fulano faz. Consistência, trabalhar diariamente no negócio. Ponto, fato, não tem nem o que discutir. Outra coisa, se você não tem tempo para ir para academia, para ficar 1, 2 horas na academia, mas você consegue fazer uma caminhada de 20 minutos, faça. É melhor você conseguir fazer 20 minutos de caminhada todos os dias do que não conseguir ficar 2 horas numa academia e não fazer, e não treinar e não fazer nada. É melhor o pouquinho todos os dias do que o muito em dia nenhum, certo? É melhor o pouquinho todos os dias do que o muito em dia nenhum. Até mesmo nos estudos. Eu vou dar um exemplo para mim. Eu, quando era mais novo, fiz aula de guitarra, fiz aula de canto, queria ser músico e tudo mais, aquela coisa, o objetivo que não era bem o objetivo, mas eu queria. E eu tinha um tempo ali diário de estudo teórico e técnico de 1 hora. E o meu professor, que era meu primo, que é meu primo, ele falava assim, ó, pega o tempo que você conseguir no dia, mas faça todos os dias. Porque você só vai ganhar habilidade nos dedos se você trabalhar a repetição, se você fizer os exercícios melódicos e tudo mais para ganhar agilidade nos dedos, se você fizer todos os dias.
Não adianta você querer aprender a tocar violão e trabalhar com intensidade nos estudos. E estudar com intensidade durante um mês, 2, 3 horas por dia, e depois não estudar mais. Você perde a agilidade, você nem consegue adquirir agilidade. Agora, se você estuda violão 30 minutos por dia, mas todos os dias, você pega e faz, aprende um pouquinho, pega um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática, faz os exercícios. Em 6 meses, você está dedilhando lindamente. Diferente daquela pessoa que estudou intensamente um mês, mas não teve energia para dar continuidade. E não só com música, como qualquer outra atividade que você queira desenvolver. Você só vai adquirir prática exercitando-se. Exercitando, estudando, praticando. E aí, não importa quanto tempo no dia você vá se dedicar a isso. O que importa é que todos os dias, disciplinadamente, você faça isso para ter a consistência, para transformar isso num hábito e você tecnicamente ser uma pessoa que domina aquele assunto. Não foi por causa de uma intensidade de vez em quando, e sim por causa de uma consistência pequena todos os dias. Legal?